me dá, não pode agora, amor, me dá. Aí então você fala assim, vai, compra, pelo amor de Deus. Então, graças a... Não, lá ela queria sair para ver, eu falei, meu bem, não adianta. É mais barato aqui, mas é à vista. No Brasil é mais caro e é parcelado. Não adianta, não é hora, não estamos com esse dinheiro de jeito nenhum. Até brinquei aqui aquele dia, né? Fica sonhando do MEC, reclamando e tal. Ela ficou lá, tá vendo? Você não acreditou? Teve fé e tal. E ela foi abençoada. Graças a Deus. Aleluia. Amados, nós estamos com uma programação muito cheia hoje. Então eu quero trazer uma palavra relâmpago para você. Eu e a minha esposa decidimos trazer uma palavra, nós dois juntos. Eu vou fazer uma parte, ela vai fazer a outra, bem rapidinho, porque a gente ainda tem a ceia do Senhor, e eu não quero terminar o culto tarde de jeito nenhum. Eu só quero lembrar você de orar, de interceder pela minha irmã, né? A minha irmã, ela tem um cargo altíssimo na Volkswagen, na Alemanha. Ela está sendo convidada para, a partir do ano que vem, assumir uma chefia ainda maior, uma gerente executiva da Volkswagen. Porém, a minha irmã, ela finalmente se entregou para o chamado de Deus. Deus já vem chamando ela para o ministério há muitos anos, desde eu e ela fomos chamados para o ministério, juntos. Mas ela resistiu ao chamado e vem tendo sucesso em algumas áreas, mas sofrendo muito em outras áreas. Então ela definitivamente agora fez a entrega dela ministerial a Deus, e ela está abrindo mão de tudo, da Alemanha, do apartamento, dos bens, da chefia, até minha mãe, que é crente, que quer ver, ela ficou doida. Meu Deus, você é maluca, porque ela vai fazer uma coisa muito louca. Só que a pastora Marina teve um sonho, onde a minha irmã estava passando uma situação, e a gente só olhava e não orava. E o pastor Getúlio, no dia que encontrou com ela, falou assim, olha, você precisa de oração. Então eu queria pedir muito, irmãos, para vocês, né, a Rosinha, adotar a minha irmã em oração aí, que é intercessora, os intercessores, Ciecate, e quem mais Deus tocar e se lembrar, de estar orando por ela, porque até dezembro tem uma longa caminhada. Eu falei para ela, Renata, você vai receber proposta de casamento, você vai receber proposta de ser presidente da Volkswagen, o diabo vai fazer de tudo para travar o chamado. Mas a gente está confiante de que ela vai resistir a cada tentação, a cada luta, e que no final do ano, no máximo início do ano que vem, ela está aqui e ela vai fazer uma grande diferença. Só para você ter ideia, ela levou agora 10 DVDs de mensagem minha de família, e até o final do ano ela vai colocar esses DVDs com um menu em 3 idiomas. A minha irmã fala 6 idiomas. Ela vai colocar traduzido para o inglês, para o espanhol e para o alemão. Então você imagina disponibilizar agora o material nessas 3 línguas. O site da igreja, o site Família de Sucesso, vai ser disponibilizado também em inglês, espanhol e alemão. Então a pessoa vai poder, a gente vai alcançar o mundo mesmo. A gente estava cantando hoje, vamos mudar o mundo, e vamos mudar o mundo mesmo, amém? Cada vez que eu piso lá para abençoar, meu irmão, você tem parte nisso, a igreja tem parte nisso. Cada vez que um pastor vem aqui nos abençoar, a igreja que cuida dele lá e que deixa ele vir aqui, tem parte nisso também. Então, a gente faz missões contribuindo, a gente faz missões orando e a gente faz missões indo. Quando você não pode ir, o que você faz por quem vai? Contribui e ora. Então, a gente vai alcançar muita gente, as celas, o MDA, a igreja, e eu gostaria muito de pedir essa oração, que Deus levante intercessores pela minha irmã, que está fazendo uma grande entrega, você não tem ideia, um grande sacrifício. É como se alguém aqui no Brasil abrisse mão de ser promotor ou do Tribunal de Justiça, né, um salário que a minha irmã tem lá hoje, sei lá, de 18 mil, 16 mil reais seria mais ou menos, com uma qualidade de vida, eu tive lá, e ela vai abrir mão de tudo, e eu dei uma oprimida nela. Ela falou para mim, para de me oprimir. Eu falei assim, você vai andar de Uno aqui, se andar. Aí ela, meu Deus, e 2 portas. Aí ela falou, mas eu trabalho na Volkswagen a vida inteira e vou andar de Fiat. Fiat não, Uno. Aí eu fui mostrar os apartamentos para ela aqui. Gente, se você ver a cara da minha irmã, quando ela viu o apartamento, de onde ela está vindo, né? Ela olhava e dizia assim, ó. Aí eu falava, ó, você pode quebrar essa paredinha aqui, aumentar o seu quarto? Ela, aham. E ela falou, e como é que eu vou viver aqui? Eu falei, uai, Deus está te chamando? Ela falou, tá, então Deus vai te sustentar. Outra coisa, você tem dinheiro? Tem, gaste seu dinheiro.
Você quer trocar de emprego ou você está se entregando para o ministério? Ela falou, estou me entregando para o ministério. Eu falei, então o sustento vem de Deus, não é meu nem da igreja, Deus é que vai sustentar você. E ela está fazendo essa renúncia e eu preciso que a gente ore por ela em nome de Jesus. Amém, amados? Quem aqui tem o desejo de ir a Santarém? Quem tem o desejo de ir a Santarém? O pessoal foi. Então, você começa a dar o seu nome para o seu líder, porque a gente vai começar a reservar as casas lá, para você se hospedar. Vai ser de 22 a 27 de outubro. Se você quer ir a Santarém, é hora de comprar passagem agora que está barata, e eu vou conseguir hospedagem de graça para você lá, ok? E não esquecendo do pastor Gumer de São Paulo, que vai estar ministrando sobre discipulado, segunda e terça, 3 e 4 de junho, às 20 horas aqui na igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, a partir do verso de número 1. O tema da minha mensagem hoje é: cadê a minha promessa, pastor? Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua rica, linda, poderosa e maravilhosa palavra. Cada pessoa que veio aqui, que o Senhor trouxe, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ministre, nos abençoe, alcance cada pessoa que está ouvindo e que ouvirá essa mensagem, em nome de Jesus. Diga amém. O tema da mensagem é: cadê a minha promessa? Cadê a minha promessa, pastor? Cadê a minha colheita, pastor? Cadê o meu milagre, pastor? Pode ser a pergunta do coração de muita gente aqui hoje à noite. Talvez já foi a sua pergunta, pode vir a ser a sua pergunta. Cadê a minha bênção? Eu recebi uma promessa, eu recebi uma palavra de Deus sobre uma cura, sobre a salvação de alguém na minha casa, sobre uma quitação de uma dívida. Pastor, eu tenho promessas de Deus desde quando eu tinha 2 anos, 1 ano de idade, 10 anos, 11 anos, 15 anos, há 1 ano atrás. Eu não sei, mas você deve talvez estar se perguntando: cadê Deus? Cadê a promessa de Deus? Cadê o cumprimento da promessa da Bíblia? Porque existem promessas que não são uma promessa enviada somente para mim ou para você, mas para todo mundo. Por exemplo, quem é fiel a Deus, Deus vai abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas e por aí vai. E você pode estar perguntando: pastor, cadê a minha promessa? E gente, eu vou dizer para vocês, nós somos pessoas agoniadas demais. A gente quer tudo muito rápido. É ou não é? É ou não é verdade? A gente quer ouvir a promessa hoje e quer recebê-la que dia? Hoje ainda. Né? Deus prometeu, eu já quero sair daqui fazendo, eu já quero que aconteça logo. A gente é muito agoniado. Como as pessoas ficam agoniadas quando recebem uma palavra? Como as pessoas ficam desesperadas quando elas recebem uma promessa de Deus e essa promessa começa a demorar um pouco a acontecer? Como as pessoas ficam ansiosas porque querem ver o cumprimento da promessa? Abraão tinha uma promessa. Uma delas era ir para a terra prometida, e a outra promessa era ser pai de multidões. E anos se passam e nada. Eu vou repetir. Abraão tinha uma promessa de Deus. Deus tinha dito para ele o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e faz o quê?
e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Foi muita fé de Abraão, não foi? Porque a pessoa dizia assim, Deus fala para você assim, minha filha, sai desse apartamento de 2 quartos e vai para aquele apartamento de 6 quartos que eu vou te dar ali no sudoeste. Aí você, oh Deus maravilhoso, estou indo. Agora Deus fala assim, larga o que você tem aí e sai que eu vou te mostrar o que eu vou te dar. Você trocar o que você tem pelo que você não tem, o certo pelo duvidoso, uma coisa que você está ali concreta com a sua família por algo que você não sabe o que é, foi esse desafio que Abraão aceitou. Sair, largar tudo e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E Deus disse assim, olha Abraão, você está vendo aí as areias do mar? Estou vendo. Pois é, a sua descendência vai ser numerosa como as areias. Tem como contar cada grão desse? Não tem, não vai ter como contar a sua descendência. Olha para cima e vê as estrelas do céu, está vendo? Tô. Então você vai ter uma descendência poderosa como essa. Ok, Abraão recebe a palavra, crê no Deus que fala com ele, larga os parentes, larga tudo, vai andando e Deus vai dirigindo ele para levá-lo para essa terra da promessa. E ele continua tendo a vida dele, familiar, conjugal, a intimidade sexual com a esposa, e 1 ano passa, 2 anos passam, 3 anos passam, 5 anos passam, 7 anos passam, 8 anos passam, 9 anos passam, 10 anos passam. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 38 anos de idade, nem parece, né? Parece que eu tenho muito menos. Antes que alguém fale que parece que tem mais. Quantos anos você tem? Você tem uma promessa que você recebe agora, e só daqui a 10 anos vai se cumprir. E aí? Você está com 22 anos e Deus fala que você vai casar, só daqui a 10 anos. Você está estudando para um concurso público, Deus diz que você vai assumir um cargo público, daqui a 10 anos, só que você vai fazer, você não sabe disso, você não sabe o tempo. Você vai fazer concurso num mês, no outro, num ano, no outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que um monte de gente faz quando chega no 9º ano? Desiste. Ou no 5º, ou no 2º ano, ou no 1º concurso, ou no 4º concurso, ou na 4º namoro, na 4ª investida, né? Será que é essa menina que Deus cegou para mim, meu Deus? Aí chega, não quero nada com você não. E aí você não recebe a promessa. Abraão tinha essa promessa de anos e anos se passam e nada. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que nós estamos, acompanha meu dedo aqui, por favor, todo mundo. Nós estamos no ano da promessa. Fala aí para quem está perto de você, fala assim, para nós aqui, esse é o ano da promessa. Agora fala o versículo junto comigo, 1, 2, 3 e... Porque para Deus nada é impossível. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é você e essa igreja temos promessas. Eu queria que você falasse para alguém uma promessa que você tem. Olha aí para alguém, conta uma promessa para ele, que você quer muito que aconteça. Pastor, pensa, você pode pensar um minutinho. Uma promessa que você quer muito que aconteça. Eu quero que você compartilhe. Olha, deixa eu te contar uma coisa, irmão. Deus me prometeu que o quê? Agora fala para a pessoa que te contou da promessa assim, fala assim, olha, o teu Deus é o Deus do impossível. Esse é o ano da promessa. Eu quero que você diga assim, por exemplo, comigo, diga assim comigo, levante sua mão e diga assim comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês, hoje no batismo, a irmã Nilza, cadê a irmã Nilza? Levanta a mão, irmã Nilza. A irmã Nilza se converteu aqui na igreja. A irmã Nilza viu hoje, olha o que a irmã Nilza viu hoje. Cumprimento de promessa. Hoje ela viu o filho dela batizando.
Batizando mesmo. Paulo Henrique batizando, não sendo batizado. Ela viu PH hoje batizando as almas que eles, lá na Rede Vermelha, conquistaram para Deus. Hoje à noite, a irmã Nilza, aliás, hoje de manhã, a irmã Nilza viu o irmão dela batizando a sobrinha. Espera aí. Hoje, a irmã Nilza viu a neta dela sendo batizada. E viu a bisneta dela sendo batizada. Agora você pode aplaudir. É muita bênção, meu irmão. Ver o filho batizando, ver o irmão batizando, os dois no ministério, ver a neta sendo batizada, a bisneta sendo batizada, a sobrinha sendo batizada, a outra neta sendo batizada. Irmãos, a família sendo alcançada. Olha para alguém e diz: a sua família também será alcançada. Isso é promessa, é bênção de Deus. Hoje a gente viu muita bênção ali naquela piscina. Flavinho tem que jogar aquela água fora, porque ali ficou defunto, pecado, coisa horrorosa que está ali hoje. Quero te falar uma coisa, querido, é o ano da promessa, e você vai prosperar financeiramente. E eu declaro, como seu pastor, como ministro do evangelho, de família, de prosperidade, você vai quitar todas as dívidas. Elas não são suas dívidas. Deus vai te dar sabedoria, provisão milagrosa. Você vai quitar essa porcaria dessa dívida em nome de Jesus. E eu vou contar o seu testemunho aqui, porque é o ano da... Pode aplaudir. Eu quero profetizar que nós teremos como igreja muitas células, que nós teremos muitos discípulos, que nós vamos crescer muito aqui em Brasília e no Brasil. A pastora Neiva teve um sonho poderoso. E ela disse: pastor, eu vou contar o sonho como sonho. Mas ela viu, irmãos, a igreja de criança aumentando, a estrutura aumentando, mais salas. Ela viu a igreja, ela entrava na igreja, levava um susto, porque a igreja tinha galeria, a igreja tinha uma multidão. E eu vou dizer para você, irmãos, é só o começo. E Deus vai usar você para ganhar almas, para abrir célula, para discipular pessoas. Pode se preparar que Deus vai te pegar na esquina e vai te usar. Você será curado em nome de Jesus. A enfermidade, a doença, a maldição não vão ficar na nossa casa. Haverá saúde, haverá cura. Irmãos, vai lendo a Bíblia, pega uma canetinha amarela e vai grifando as promessas. Pegue a Bíblia para você ler e vai grifando as promessas de Deus. Olha o que Deus promete para quem serve a Deus. Olha o que Deus promete para quem anda com Deus. Olha o que Deus promete para quem dá o dízimo. Vocês sabiam, o pastor Ubirajara estava aqui no início do culto, ele é de Recife. Eu conheci ele lá nos Estados Unidos, ele está pregando na nossa congregação, na nossa igreja aqui de Santa Maria. O pastor Ubirajara me disse assim: você sabia que a mãe do Neymar é cristã e que o Neymar era pequenininho, moleque? E ele ouviu lá na primeira igreja batista de Santos o pastor dizer assim: olha, se você for dizimista e ofertante fiel, Deus vai te dar prosperidade e sucesso. Aí acabou o culto, o Neymar foi lá no pastor e disse assim: pastor, quer dizer que se eu for dizimista, Deus vai me abençoar e me dar sucesso? Ele falou: vai, meu filho, pequenininho, molequinho. Se eu for dizimista, Deus vai me dar vitória, vai. Será que se eu for dizimista e ofertante, Deus vai me dar sucesso no futebol? O pastor botou a mão na cabeça dele e falou assim: vai, em nome de Jesus. Aí daqui uma semana, no outro domingo, lá vem o Neymar com um envelopezinho na mão e R$2. Aí ele falou: o que é isso? Ele falou: pastor, Deus me deu R$20. O senhor falou que se eu der o dízimo eu vou ser abençoado. Eu sou dizimista. Irmãos, a primeira igreja batista de Santos, parece até que tem um testemunho no YouTube do pastor. Era uma igrejinha de nada pequenininha. Quando o Neymar ganhou seus primeiros milhões lá, ele correu lá e falou: pastor, ele continuou dizimando. Chegou lá e falou assim: ó, pastor, está aqui o meu dízimo. Acho que foi R$1 milhão, alguma coisa assim. Ele dizima fielmente lá. Um dos segredos da bênção
das pessoas e do sucesso é ser fiel a Deus. Você sabia que o Bruno, goleiro do Flamengo, era membro da igreja do pastor Jorge Linhares? Sabia? Sabia que ele estava lá na igreja do pastor Jorge, no meio dos jovens, pulando, cantando e dançando e celebrando, e o pastor Jorge dizia para ele assim: Bruno, se batiza, Bruno. Não, agora não, pastor, estou muito novo. Bruno, fica firme. E aí o Bruno ficava na igreja, mas com um pezinho no mundo, né? Como alguns fazem. Um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Aí aconteceu, tá lá, ó. Foi pro Atlético, depois pro Corinthians, depois não sei para onde, depois pro Flamengo, depois estava vendido pro Milan, não foi? O último negócio foi o Milan? Foi. E aí, onde que ele está hoje? Preso. Chilindró. Se ele tivesse saído do Flamengo antes, não tinha feito essa besteira. Mas aí, aí tá lá, saiu, foi preso, tá num negocinho de 40 por 40, um negocinho 4 por 4 lá, miserável. Aí o pastor Jorge foi lá visitar ele, falou: Bruno, você não foi fiel a Deus, Bruno. Bruno, você parou de ser fiel a Deus, você parou de congregar, Bruno, quando você foi abençoado. Hoje, o Ricardinho postou um vídeo lá no Facebook, no canal que a gente tem do Família de Sucesso, falando sobre isso. Falou assim: ó, meu pai já me ensinou que tem gente que quando é abençoada demais, larga Deus. Ele até contou o testemunho de uma pessoa da igreja aqui que passou num concurso público, vivia fazendo promessa, que ia ofertar, dizimar, que ia fazer isso, ajudar naquilo. Foi passar, sumiu. Quantos fazem isso, né? Na hora, quando começa a prosperar, quando começa a ter vitória, some. E aí ele falou: Bruno, cadê o Wagner Love? Bruno, cadê o Adriano? Cadê o pessoal do pagode, Bruno? Cadê os seus amigos? Alguém veio te visitar, Bruno? Tinha tentado suicídio 3 vezes. Olha para o seu irmão e diga assim: olha, o pecado não compensa gente boa. Fala, fica firme com Deus, porque Ele é o Deus da promessa e o Deus do impossível. Amém? Pastora Maíra, vem contar aqui uma história para nós. Aleluia, eu falei com o pastor pra gente hoje tá compartilhando milagres que Deus está fazendo no nosso arraial, aleluia. Querido, não dá para fechar o olho, a gente tem que glorificar esse Deus, porque Ele é digno de glória, de honra, de louvor. Bem, quando Deus nos mandou para cá, para nós abrirmos a igreja no Residencial Santos Dumont, Deus nos deu uma grande promessa. Mas no meio da promessa, queridos, logo no início, quando nós mudamos a igreja para um lugar, pensamos, agora a igreja vai crescer mais. A igreja foi lacrada. E, queridos, foi uma luta tão grande, porque nós ficamos congregando num lugar e outro. Tantas pessoas saíram da igreja. Foi muito difícil para nós, para mim, para o pastor, para minha família. Foi um tempo de muita prova de Deus. E nesse tempo nós começamos a orar, dizendo: Deus, dá-nos um lugar. Nós precisamos de um lugar, porque estava sendo feito na minha casa, o culto na casa de um irmão. Deus, e não tinha como crescer, tinha gente que não ia na casa. Dá-nos um lugar para congregar. E nós começamos a olhar lugares, imóveis aqui no Residencial Santos Dumont, e não tinha nenhum. Até que um dia, aqui neste lugar, aqui era um lugar de material de construção, que vendia loja de material de construção. E o irmão Eliseu e o pastor conversando com o dono desse lugar. Ele tinha um aspecto assim meio sério. E aí eles comentando, falaram assim: e aí, você não gostaria, jogaram verde, de vender esse lugar? Ele disse: quem sabe? E aí o pastor Ricardo e o pastor Eliseu, pela fé, fizeram uma proposta para ele, irmãos, assim que só crente acredita. E essa pessoa, esse comerciante, disse: está fechado, eu vendo. Em tantas vezes de R$300, não foi um negócio? Não, de 3. Como é que foi? Em tantas... Foi muitos mil. Coloca mais um 0. Em tantas vezes, eu não sei quanto. E aí, queridos, nós oramos. Antes essa pessoa dar esse sim, a gente diz: Senhor, toca no coração dele, toca no coração desse comerciante. Meu Deus, faz ele vender esse lugar para a gente. Não tem outro lugar para a gente congregar. Toca no coração dele. E quando foi perguntado, ele disse: tudo bem, eu vendo. E vendeu, nós estamos aqui hoje, irmãos. Hoje, no batismo da nossa igreja. Esse comerciante e a sua esposa foram batizados. Eu queria que ele ficasse de pé. Fica de pé, Diolino, fica em pé, glória a Deus. E nós oramos para que eles se convertessem e se converteram. Glória a Deus. Aleluia.
Hoje ele é membro da nossa igreja. Foram recebidos hoje na família Ministério da Graça, irmão Giolino e irmã Graça. Então, se durante a promessa, pode sentar, obrigada. Se até a promessa acontecer, haverem acidentes de percurso, coisas que você não entende, porque quando a igreja foi lacrada, quando não tinha lugar nenhum para alugar, e aquela tribulação, a gente pensou, Deus, e agora? E a promessa, Senhor? Mas, queridos, Deus é Deus que move céus e terra. Aleluia. Hoje nós estamos aqui e esse casal tão maravilhoso, essa família, se converteram. Glória a Deus. Aleluia. Então a primeira coisa é o ano da promessa. Antes da gente passar para o segundo ponto, mais uma vez, profetiza para alguém. Esse ano é o ano da promessa para você. Fala aí, recebe aí pela fé, gente boa. Segunda coisa, nós estamos, segunda e penúltima coisa, nós estamos na terra da promessa. Você pode dizer isso comigo? Nós estamos na terra da promessa. Amados, Abraão, preste atenção nisso aqui. Abraão, ele estava na terra da promessa. Ele estava onde? Em Canaã. Ele estava e Canaã é a terra da promessa. Olha o que a Bíblia diz. Então, verso 3. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Agora, o que eu acho interessante, irmãos? Que Abrão estava em Canaã, ele já estava em Canaã, na terra da promessa, há 10 anos, ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar errado ou no lugar certo? Certo. Mas apesar de estar em Canaã, apesar de estar muitos anos em Canaã, e apesar de estar no lugar certo, ele ainda não vivia a sua promessa. Que interessante, né? Quando eu li esse texto, eu falei assim, meu Deus, Abraão já morava na terra da promessa e não tinha ainda a promessa. Porque a promessa que ele tinha era que ele seria pai de uma multidão. E ele não tinha nenhum filho. Nenhum filho. Então, amados, o que fica de lição aqui para nós? Fica de lição para nós que muitas vezes estar no lugar certo não significa que nós vamos imediatamente receber a nossa promessa. O que eu sinto de Deus de dizer para você? Eu sinto de dizer para você o seguinte: fique firme, porque você está no lugar certo. Fique firme, aguenta, porque você está no lugar certo. Não é ficar trocando de lugar que vai fazer com que você viva a sua promessa. Abraão obedeceu a Deus. Abraão chegou na terra que Deus tinha mandado ele ficar. Ele se estabeleceu ali. 10 anos ele habitou ali e não recebeu a promessa. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a ficar desesperado. É ou não é? A gente começa a se perguntar, será que foi Deus mesmo que falou? Será que Deus prometeu mesmo? Eu já vi, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, gente com ministério, pastores, gente chamada, porque passa uma situação ou outra, começarem a questionar o próprio chamado, começarem a questionar o próprio ministério. Às vezes, olha aqui para mim, você que é líder de célula, você está no lugar certo, você tem que continuar com a sua célula, fica firme aí com ela. Por quê? Porque é o lugar que Deus vai cumprir a promessa do seu chamado, do crescimento, da multiplicação. Pastor, mas eu já estou há tantos dias, há tantos meses, até anos, e nada acontece, mas você não vai desistir. Por quê? Porque
nós às vezes estamos na terra da promessa e ainda não recebemos a promessa. E nós passamos uma situação parecida aqui na igreja. Pastora Maíla Vasconcelos. Aleluia. Queridos, nesse tempo que a igreja estava lacrada, como eu falei, foi uma grande luta para nós. Porque nós tínhamos a promessa de termos uma igreja muito abençoada nesse lugar, mas as circunstâncias diziam o contrário. Não dependeu de nós. Depois você pode perguntar para quem, assim, a história é comprida, eu não posso me alongar aqui, contar os detalhes, mas a igreja foi lacrada e não dependeu de nós diretamente. Foram culpa de outras pessoas, mas aquilo nos afetou. E como eu falei, nós não tivemos lugar para congregar. E queridos, durante algum tempo, quando foi lacrada com instrumento, foi lacrada até com púlpito, até com gasofilaço que tinha lá, tudo ela foi lacrada, com as cadeiras, tudo. E durante um tempo nós fomos congregar na minha casa. Eu tinha uma garagem, que ela era, vamos dizer, esse quadradinho aqui, um pouquinho maior, até aquela segunda pilastra, um pouquinho maior que isso aqui. Vamos congregar lá em casa, então vamos. E começamos lá, fizemos uma campanha semeando na garagem da minha casa. Mas, querido, você acredita que até lá, na garagem da minha casa, teve luta? Aconteceu que alguns vizinhos fizeram um abaixo-assinado para tirar o culto dali. E tinha uma pessoa que era um vizinho da frente, que não fez parte do abaixo-assinado, mas ele fazia o seguinte: toda hora, no momento do culto, ele colocava a coleção da aba. Não tem aquele grupo? E o pastor falava, Pai do Senhor. Ele ligava bem alto. E eu, Senhor, tem misericórdia. Eu já ia, Jesus, a igreja já está lacrada. Nós queremos cultuar aqui, Senhor, na garagem da minha casa. Estão fazendo abaixo-assinado. E esse abençoado ainda liga nessa altura. Aí a gente jogava uma praga. Praga de Jesus. Qual é a praga? Vai se converter em nome de Jesus. Praga de crente é assim, irmão. Praga de crente é assim. E teve um dia que a esposa desse senhor chegou para nós e falou assim, olha, oi, tudo bem? Era minha vizinha de frente praticamente assim. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou crente também. De outra igreja, né? De outra igreja. E é o seguinte, meu marido, ele não é convertido ainda. Então, o que acontece? Ele bebe umas cervejinhas e ele vê o culto e ele coloca bem alto as músicas. Eu estou orando para ele se converter. Eu falei, amém, irmão, vamos orar juntas. Mas, gente, eu lembro que esse dia, que eu sinceramente, eu fui para o meu quarto ali e disse, Deus, tem misericórdia. Senhor, muda essa situação, já não bastava a igreja lacrada, agora essa luta aqui, meu Pai, tem misericórdia. O tempo foi passando e essa irmã veio para a igreja e começou a congregar com a gente. E aí passou mais um tempo e o filho dela também veio para a igreja. A filha também veio para a igreja. E hoje, o marido dela, esse santo, foi batizado. Queria que eles ficassem de pé, estão ali atrás. Irmão Vanderclay, irmã Leia. Ó o homem aí. Uhul! Oh, Deus poderoso! Esse é o nosso Deus! Aleluia! Olha, o Herodes que sabia que era você, Vanderclay. O Herodes que sabia. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós chegamos em Brasília, nós éramos pastores em Caldas Novas, a gente chegou aqui em Brasília para começar, para cuidar de uma juventude, de uma igreja, no Gama. Só que quando a gente chegou, alugamos um apartamento pertinho da igreja, tudo certo e tal. Quando a gente foi assumir, Deus, fechou as portas, travou nosso coração. Não é aqui o lugar de vocês. Irmãos, a gente entrou em crise. Minha esposa, eu acho que foi a noite que ela mais chorou na vida dela. Passou a noite inteira chorando pelo que aconteceu. Começamos a visitar as igrejas em Brasília e, para a glória de Deus, todos os lugares que a gente ia, os pastores diziam, cara, vem para cá me ajudar. Então a gente foi em muitas igrejas, Batista de Getsemane, Ministério da Fé, e Tenda do Guará, e um monte de igreja que a gente foi convidado para ir. Isso foi pior para mim, por quê? Porque eu acabei ficando confuso.
tantas portas se abriram para a gente assumir um trabalho, um ministério de casais, de jovens, alguma coisa, que eu falei, meu Deus, tem um monte de porta, por qual que eu devo entrar? E a gente ficou orando e jejuando, orando e jejuando. Nesse tempo ela foi dar aula de inglês, foi um tempo que a minha esposa me sustentou, acredita nisso? Foi dar aula de inglês, e a minha mulher é fera, porque a minha mulher trabalhava, pegava o pagamento, entregava todinho na minha mão. Oh, isso aqui. Quem mandou você casar errado? Ó, eu casei certo. Minha mulher entregava o dinheiro todinho na minha mão, eu que administrava. E eu saía vendendo Bíblia, ia na igreja, eu fui na igreja do pastor Lau, do apóstolo Paulinho, eu chegava lá e dizia, cara, eu estou sem saber o que fazer da minha vida, não tenho ainda uma definição ministerial, então eu queria que você permitisse que eu vendesse Bíblia aqui na porta da igreja. Claro, Ricardo, fica à vontade, vende aí. Vendi muitas vezes na igreja tal, na igreja X, Y e etc. Ia lá, vendia Bíblia, muitas vezes era chamado para pregar, ganhava uma oferta, vendia um material, e a gente foi se virando até tomar a decisão. Aí, nós decidimos, e Deus começou a falar sobre o Santos Dumont conosco, né? O Eliseu e a Silvia ligaram para o pastor Dejaí na época, o pastor Dejaí falou, rapaz, tem um casal da Filadélfia, lá sem igreja, vai lá para você conhecer. Eu falei, onde que é isso? Sítio do Gama. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Falava Sítio do Gama, eu pensava que era no Gama. Ah, tá bom. Aí eu fui pregar no Gama, se converteu um senhor, a mulher dele veio chorando, pastor, tem 16 anos que eu oro pelo meu marido para ele se converter, por favor, toma um café com a gente. Eu falei, onde é que a senhora mora? Sítio do Gama. Aí, meu sogro um dia me veio procurando emprego lá na casa dele no telefone, meu sogro não era cristão, sentou e falou assim, olha, se você for trabalhar na rua, você trabalha para mim. E ele não era crente, só que ele disse assim, você não vai trabalhar nem para mim, nem para ninguém, porque você tem chamado, eu vi o que aconteceu nos jovens em Caldas Novas. Deixa eu te falar, tem uma cidade nova que está começando, você tem que ir lá para dar uma olhada, eu te ajudo a pagar o aluguel no início, chama Sítio do Gama. Eu falei, não, eu tenho que conhecer esse negócio, 3 sítios do Gama na mesma semana. Aí eu vim conhecer o Sítio do Gama, passei na casa do Eliseu da Silva, conheci eles. Aí aqui não tinha nada, não tinha muro, você atravessava de um lado para o outro, era tudo vazio. O Eliseu foi o segundo morador daqui, em 1912 mais ou menos. Aí a gente andou aqui e tal. Aí eu vinha para cá, irmãos, eu tinha um Fusca, mas era um Fusca ELX. Não era qualquer Fusca, não, ele era completo. Tinha porta, motor, tudo, volante. Aí eu vinha com meu Fusquinha do Itamar aqui e andava aqui dentro e orava. Estava morando no Gama e ia embora. Vinha, orava e ia para o Gama. Falei, amor, vamos ver quanto é que é para alugar um lugar aqui? A gente parou na avenida ali, onde hoje é uma casa que, não sei se tem imobiliária, bem aqui na principal, e tinham 2 senhoras conversando assim, eu gritei assim, a senhora sabe de alguma casa para alugar? Ela falou, a minha! Aí eu desci, a gente entrou pelo fundo da casa assim, porque não tinha muro nem nada, sentamos na sala, deu uma água para nós e tal, aí ela olhou para a gente assim, irmãos, desse jeito, e falou assim, vocês querem alugar uma casa? Aí a gente falou, queremos. Aí ela, vocês são pastores, né? Aí eu falei, somos. Ela, Deus me falou que a minha casa ia ser alugada para uma igreja. Irmão, eu tenho cara de pastor. Eu uso roupa de pastor, eu falo igual pastor, nunca. Né? A roupa mais parecida de pastor que eu uso no mundo é domingo à noite, eu estou quase desistindo dela. Eu só ando de tênis, de calça jeans, eu estava de tênis, calça jeans, camiseta, e ela começou, eu via, pastor, ela da Assembleia de Deus, uma multidão vindo para cá. Aí eu olhei a sala dela, irmão, cabia 5 pessoas. Eu falei, moça, mas aqui não cabe. Ela falou, vem cá, catou a gente pela mão, deu a volta. Ela estava terminando de construir a garagem lá, o cara estava terminava aquela semana, a gente alugou a casa e ali. Em menos de um ano a gente estava lotado, 80 pessoas. Alugamos aqui, lacraram a gente, onde é a Assembleia de Deus ali. Todo mundo passava e dizia, essa igreja aí não é de Deus não, essa igreja aí, esse pastor é do oba-oba, e descer a lenda, a gente perder muita gente. Aí sabe o que o povo fazia? O povo jogava pedra no nosso telhado quando a gente era lá. Hoje está no louvor da igreja quem jogava pedra. Ficava gritando no fundo. Aí um dia a gente estava plantando essas plantinhas aí fora, aí a gente estava plantando, tinha 3 ou 4 comigo, que eu não vou falar o nome dessa vez, não vou mesmo. Aí plantando lá, e aí eles disseram assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Eles vão roubar tudo isso aqui, vão roubar tudo. Eu falei, não vão não. E plantando, eles vão roubar. Eu falei, não vão. Ele, por quê? Porque Deus não vai deixar. E segundo, porque os bandidos eram vocês. E vocês se converteram.
Quem roubava era vocês, quem jogava coisa no telhado era vocês. Vocês vão roubar? Não, então ninguém vai roubar. E nunca roubaram nossas plantinhas, graças a Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós já passamos. Ó, quem está chegando na igreja hoje não sabe o tanto de urso, leão, gigante, caído aí pelo meio do caminho sem cabeça, meu amigo. A gente ralou, orou, jejuou, fez ato profético, oração de madrugada, volta no residencial, ungiu. A gente já fez até enterro do Satanás aqui, você não tem ideia. 1000 atos proféticos aqui, e Deus tem nos honrado e vai nos honrar, e você é fruto da nossa oração. Então, mesmo que as coisas estejam difíceis, ruins, você está na terra da promessa. Fica firme. Amém. Fica firme. Não desista. E por último, saiba esperar sua promessa. Morando na terra da promessa, há 10 anos, mas tendo que esperar. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente, querido irmão e irmã. Você não tem opção. Você vai ter que esperar. Tem jeito. Não há absolutamente nada que possa mudar a realidade de que você vai ter que esperar. Você vai esperar porque Deus quer tratar você, preparar você. Você vai esperar porque Deus vai treinar você, amadurecer você. Tem gente aqui que tem uma promessa X. Se Deus der essa promessa agora, essa pessoa cai. A bênção vira maldição. Tem gente aqui que se Deus der o que Ele quer agora, Ele perde tudo, Ele joga tudo fora. E o mais importante para Deus não é você se sentir feliz ou ficar se sentindo abençoado. O mais importante é você estar perto dEle e ir para o céu. Então, Deus, eu quero dizer para você, vai te dar a promessa, e ouça o que eu vou dizer para você, porque não adianta você ficar se iludido, nem amarrar, nem nada disso. Provavelmente vai demorar, e em muitos casos vai demorar muito, porque nós estamos começando. Foi dado no Ministério da Graça o start, o início do que nós recebemos como promessa há 15 anos atrás aqui. Então eu quero te dar um conselho. Se você vai ter que esperar, espere do jeito certo, querido. Espere numa boa. Espere alegre. Espere feliz. Espere aproveitando a viagem. Amém? Olha, tem pessoas que têm medo de viajar de avião e não viajam de avião. Você conhece gente assim? A minha secretária, minha empregada doméstica, ela não entra no avião nem por R$1 milhão. Fala, Francisco, eu não entro nunca, Deus que me livre, se eu entrar eu morro. Então tem gente que não viaja de avião porque morre de medo. Agora, tem gente que morre de medo, mas viaja de avião. É ou não é? Entra. Esses dias eu viajei, irmãos, eu fiquei constrangidíssimo. Eu estava sozinho, sentou uma senhora, bem idosa, e a filha dela, que devia ter uns 40 anos de idade, e as duas sentaram, estão conversando, eu estou aqui lendo a Bíblia, sentado no corredor. Daqui a pouco, quando fecha a porta, que o avião começa a se mexer, a mulher gruda no meu braço. Mas literalmente assim, ó. Eu levei um susto, aí eu olhei assim, mas eu vi que não era, entendeu? Eu vi que ela estava desesperada. E aí ela fazia assim, desse jeito. Ai, desculpa. Aí o avião começava a mexer, aí ela percebia, meu Deus do céu. Aí eu, posso? Eu falei, pode? Ela... Porque ela ficava soltando e apertando. Eu falei, não, segura logo.
Aí ela grudou aqui e ficava, meu Deus do céu, meu Deus, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, a minha mão, ai mãe, ai, ui, ai. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa, tem um monte de crente desse jeito. Deus falou, prepara aí, põe o cinto, nós vamos decolar agora para ir em direção à sua promessa. Pronto, começou o sofrimento do sujeito. Ai, quando é que vai chegar, meu Deus do céu? Ai, meu Deus, esse negócio não pousa. E começa a perturbar um, perturbar outro. Ai. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o desespero dela faz diferença se o avião for cair? Se vocês ficarem todos desesperados, o avião não cairá. É assim? Não adianta. Não adianta ficar desesperado, não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta desmaiar no avião, não adianta vomitar no avião, não adianta apertar o braço do cara do lado, não adianta levantar, não adianta querer sair pela janela, não adianta nada. Então, se não adianta nada, a melhor coisa que eu faço é sentar e pensa num cara que avião é sonífero. Sou eu. Eu entro, põe um negocinho. Se cair, irmão, e matar, eu nem vi que morri. Quando eu abri o olho, ó, bem-vindo, meu servo. O que foi? Caiu. O que adianta eu gritar, não gritar, desesperar, não desesperar, meu filho? Querido, querida, você achando bom, achando ruim, xingando Deus, reclamando com Deus, ou adorando a Deus, você vai ter que esperar. Fala aí para quem está do seu lado. Você vai ter que esperar. Agora fala para ele, vai ter que esperar o tempo que for necessário. Pastor, eu posso fazer alguma coisa para acelerar o processo? Pode. Você pode orar, você pode jejuar, você pode perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque o que faz a gente não passar de ano com Deus é não aprender a lição. Na hora, olha aqui para mim, ó. Quando você faz na escola aquele testezinho para você passar de ano, chama o quê? Prova. Quem está na prova de Deus aí? Estou na prova, pastor, estou sendo provado. Então, você tem que ser aprovado. E ser aprovado não depende de você. Quando eu entro numa situação dura, difícil, primeira oração que eu faço é, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque enquanto eu não aprender, eu não vou para a próxima etapa. Talvez você está murmurando desde quando você se converteu. Você está reprovando na mesma coisa. Toda vez você abre a sua boca para falar besteira. Você não entendeu que a sua boca pode ser bênção ou maldição, que você gera vida ou morte. Talvez você está reprovando há 20 anos na inconstância. Começa, é aquele pessoal que tem saída de leão e chegar de tartaruga. Quando chega em algum lugar. Eu vou fazer, agora eu vou entrar, daqui a pouco começa o dia a dia, desmonta. Então, você está sendo reprovado. Enquanto você for reprovado, você não vai para o próximo nível, para a próxima série, para o próximo estágio. Era para o povo de Israel passar 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos, porque não aprendiam a lição, murmuravam contra Deus, murmuravam contra a liderança deles, colocavam a culpa nos outros, não obedeciam a Deus, não entregavam para Deus. Então não adianta, você tem que esperar o seu milagre, tem que esperar com paciência, do jeito certo, alegre, rindo, curtindo. Está no trem? Curte o trem. Está no avião? Curte o avião. Está em algum lugar? Curte. Quando você faz uma viagem internacional, tem filme, tem joguinho, tem lanchinho, tem jantinha, tem cobertinha, tem a mulher para você ler, tem uma revista para você olhar. Então eu vou ter que ficar 9 horas nesse avião, não tem mais aquele negócio que faz... Não, então aproveite a viagem. Deus tem um lugar para você de cumprimento de promessa, sim ou não? Mas antes de você chegar lá, tem que fazer o quê? Aproveitar a viagem. Até a luta que você está passando, aproveita ela. Tira proveito dela. Tira proveito da situação. Tira proveito do problema. Seja o que for que estiver acontecendo, espere e curta o máximo que você puder a sua espera. A pessoa fica agoniada, eu quero casar. Não curte a época de solteiro. Você é bobo demais, irmão. Você não sabe onde você vai entrar.
Você não sabe. Eu cheguei de uma viagem, eu não sei qual viagem que eu cheguei, eu contei isso aqui, né? Cheguei da viagem, todo feliz, ia jogar bola com o pessoal, amanhã vai ter a bola. Ia lá, jogar bola com o pessoal, coloquei minha chuteira e tal. Quando eu chego lá embaixo, a Bianca, é isso aí, papai. Acabou de chegar de viagem, vai deixar a família. Falei, minha filha, papai é seu, te amo. Não, tá certo, vai, pode ir. Magno, não vou não. Amorzinho, eu estou querendo fazer... Irmão, eu fui convidado para passar 40 dias nos Estados Unidos. Mas eu tenho mulher e filho. Não posso. Não posso ir lá passear, ir no Canadá. Não posso. Tem mulher e filho. E como é que leva uma mulher e 4 meninos? Hospeda aonde? Aonde que hospeda isso? Não, leva sua família. Eu falei, meu querido, eu tenho 4 meninos. Nenhum deles está sozinho. Tem mais gente dentro deles quando eles comem. Como? Então você está solteiro, no lugar de você ficar assim, eu preciso casar. Alguém acha um casamento aí para mim. Está no shopping e está assim, ó. Meu Deus, será que não tem? Está na igreja, quem se converteu? Deixa eu ver quem se converteu. Aí vem um rapaz aqui, ai meu Deus, será que é? Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, aproveita que você está solteiro. Depois, quando você casar, aproveita que você está. Depois que você casar, não tenha filho imediatamente não, maluco. Aproveita a vida de recém-casado, depois tenha e aproveite os filhos, e depois espera 9 meses para nascer, não adianta ficar agoniada, vai no banheiro de meia hora, não consegue virar, dói, é a hora de nascer, aí nasceu, aí você quer que eu queria, irmão, crescesse logo, eu vi aqueles meninos andando, a gente segura aqui, eles escorregam assim, ó, quer quebrar as coisas, eu dizia, meu Deus, quando que essa criatura vai andar sozinha, vai falar sozinha, vai vestir a roupa sozinha, e vai se virar sozinha? Aí cresce. Aí quando você está solteiro quer casar, quando está casado, não fala não. Quer ter filho. Quando nasce, quer que cresce. Quando cresce, quer que volte a ficar pequeno. Para com isso. Curta cada momento da sua vida. Ei, curte os seus 20 anos, que você come e não engorda, meu filho. Eu vejo um monte de esqueletinho aí, dizendo, como é que engorda, pastor? Falou, meu filho, anda comigo. Você aprende rapidinho. Né? Eu vejo gente, eu quero engordar, curte essa magreza sua, porque você vai engordar. Você vai engordar. Aproveita. Amém? Fala assim para a pessoa do seu lado, sua promessa vai chegar. Mas enquanto ela não chega, aproveite. Glória a Deus, aleluia. Aproveita a igreja desse tamanho, porque ela vai crescer. Glória a Deus. Eu me lembro que eu e o pastor Ricardo, nós estávamos de amizade especial. E a gente costumava ir numa reunião de oração da nossa igreja, toda quinta era a oração de 8 às 6 da tarde. De 6 às 6. 6 às 6, corrigindo. E aí, nós gostávamos de ir nesse período de oração. E teve uma quinta-feira que ele foi num horário, eu fui no outro, porque não batia realmente. Eu estudava, ele trabalhava, aquela coisa toda. E no final do dia, de uma quinta-feira, a gente se encontrou, e eu falei assim, Ricardo, olha, hoje eu saindo da reunião de oração, uma irmã foi usada por Deus. Eu tinha 16 anos. 16? 15 anos. Uma irmã foi usada por Deus, sabe o que ela disse? Deus me deu aquela palavra do Salmo de Isaías, que diz, pede-me, eu te darei as nações por herança, o reino da terra por sua possessão. Jeremias capítulo 1, especialmente Jeremias capítulo 1, o Senhor disse, eu vou te levar às nações, eu vou te preparar, não se ache como uma criança. Ele falou, é mesmo, pois Deus falou comigo uma palavra igualzinha.
Quando eu fui no momento de oração hoje, eu tinha 15, ele tinha 16 anos. Queridos, e o tempo passou e a gente com aquela promessa de Deus. Eu me lembro que nós nos casamos e começamos a acompanhar os nossos pastores em algumas viagens. A gente não começou pregando, já da gente era os meninos do profeta, ia carregando a mala do pastor, ia antes para vender material. E vez ou outra eu dizia, Senhor, quando vai chegar aquelas promessas? Quando que aquelas promessas vão se cumprir? Eu me lembro que os meus pastores diziam, eu vou para o Japão, pregar no Japão, eu vou pregar em tal lugar. E vez ou outra eu dizia, Deus, quando que vai chegar esse tempo daquela promessa que o Senhor fez para nós? Quando nós ainda éramos adolescentes, jovens. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. E o tempo da promessa chegou. Aleluia. E hoje, igreja amada, igreja querida, a gente quer mostrar para você, rapidinho, um breve vídeo que relata um pouquinho de como foi a conferência, cumprimento da promessa que Deus tem feito na nossa vida, dia às nações da terra, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Nessa igreja que é cheio de homem solteiro, viu, irmãos? Alemão solteiro. Engordei 3 quilos lá. Cada gaveta não encosta na outra e tem um assunto ali. Und dann so wie eine Kommode, diese Schubläder sind sehr getrennt und Sai, Satanás. Vamos voltar aí. Tem a gaveta da família, hat eine do Schublade für die trabalho, Familie, für die Arbeit, do esporte. für Sport. Ele tem a gaveta da casa. Hat so ein Haus, Schublade. Uma separada da outra. Alle sind getrennt. Ele tem uma gaveta, o homem, mulheres, tem uma gaveta chamada gaveta do nada. Frauen, bitte, hören das zu. Ein Mann hat auch eine Schublade, das heißt nichts. Nada. Nunca mais quero sair da tua presença. Niemals ich will von deinem Gegenwart weggehen. Quero andar com Jesus para sempre. Ich will mit dir, Jesus, laufen für immer. Em nome de In Jesus. Jesu Namen. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte na vida dele. Wir hatten heute ein wunderbares Eheseminar. Nós tivemos hoje encontro de casais maravilhoso. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Und ich posso dizer assim sinceramente, ich habe noch nie so eine Predigt gehört, eu nunca escutei uma pregação assim, wie diese heute über die Ehe. como hoje sobre o casamento. Und ganz besonders über das Problem der intimen sexuellen Beziehung in der E Ehe. principalmente sobre o problema da intimidade sexual no casamento. Ich bin sehr dankbar, dass die Pastoren hier waren Eu estou muito agradecida que os pastores estiveram und aqui. sehe mit Zuversicht und Freude der Zukunft entgegen. E eu vejo vocês com alegria da próxima vez. Eu quero ver vocês com alegria da próxima vez. Vielen herzlichen Dank, Muito obrigada dass ihr da wart. que vocês estiveram aqui. Und Doy gracias al Señor Eu agradeço a Deus, ich bedanke Gott, por haber traído a los pastores desde Brasil. agradeço a Deus por ter trazido os pastores do Brasil aqui, ich bedanke mich an Ela Gott, traduziu em português e alemão ao mesmo tempo. Pastor Ricardo, pastora Mariela, Pastor Ricardo e pastora Maírla, gracias por visitar este lugar. obrigado por visitar este lugar, danke, dass ihr hier gekommen seid. Ustedes han sido una bendición muy grande Vocês têm sido uma bênção muito grande. para mi familia, Ihr seid einen großen Segen bei uns. Para a minha família, für meine Familie para nuestra iglesia. e para a nossa igreja, Unsere Gemeinde.
Que Dios los lleve por todo el mundo. Que Deus os leve por todo o mundo. Das Gott euch zu jedes Land hinbringt. Con esa palabra de vida, Com la essa palabra de palavra de Jesucristo. vida, com a palavra de Jesus. Ele explicou para a pastora Maírla que ele estava como num deserto. Y que aquellas palabras en estos 2 días, Que essas palavras desses 2 dias, para mí fueron como si alguien viene un servicio de urgencias, como si un servicio de urgencias viene a mí a palavra foi como se se tivesse uma necessidade, a ambulância tivesse chegado. y en ese momento me comenzaron a inyectar vitaminas, medicinas, todo en una sola, E foi como se eu tivesse recebido uma dose de vitaminas e remédios, tudo ao mesmo tempo. Dá uma pausezinha para voltar de novo. Aí, como você tinha feito, pode continuar. Continuar de onde parou. A gente está tentando consertar porque, como nós temos a gravação do culto ao vivo, nós estamos suspeitando que talvez isso está sobrecarregando a máquina, porque o vídeo já havia sido testado antes, estava tudo bem. Então, vamos tentar e ver se continua. Quero pedir para quem fez o vídeo estar ali ajudando, lembrando de onde parou, ver se a gente consegue passar o final e a segunda parte. Por favor. Dá um ok aí se vai dar para passar agora. E aí? Queridos, essa foi a primeira parte, onde nós tivemos ali um encontro de casais na Alemanha, e esses 2 irmãos estiveram compartilhando. Esse segundo dessa família foi interessante, porque eu tive no dia posterior do congresso da família, encontrando com a irmã desse senhor que estava contando esse testemunho. A esposa, né, A meu amor? esposa, é verdade. E aí ela disse para mim, pastora, ela é uma alemã, ela falou, pastora, o encontro da família foi uma grande bênção. Você acredita que o meu esposo até levou flores para mim? E ela estava agradecendo a Deus ali pela conferência da família. Então é muito gratificante a gente ver os testemunhos, as pessoas compartilhando aquilo que Deus fez e que Deus esteve assim realizando na vida delas. Foi realmente muito especial. O dia foi aí. Lugar muito lindo, muito lindo. Aí foi o que nós fizemos. A igreja, o pastor Abraão, conferência da família, uma igreja de brasileiros lá, a maioria de brasileiros. Foi realmente muito especial. O jantar de casais que eles tiveram. Foram dias especiais mesmo na presença de Deus. Então, gente, o que acontece? Nós tínhamos promessas, graças a Deus,
A gente já ministrou, eu já ministrei na África, já ministrei na Inglaterra, já ministrei nos Estados Unidos, já ministrei na Alemanha, já ministrei na Suíça. E quando eu recebi a promessa de que eu ia pregar fora do Brasil, eu não pregava nem para o meu vizinho. Quando eu recebi a promessa de que eu ia sair do Brasil, eu não tinha dinheiro nem para ir em Caldas Novas. Então, deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é o Deus do impossível. O que Deus está falando para você que Ele vai fazer, Ele já está vendo. Amém? Deus já está vendo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você orasse a Deus, porque talvez você tenha desistido da sua bênção, da sua promessa. Eu estava pensando em desistir. Talvez você está na terra da promessa, mas não recebeu a promessa ainda. Você começa a se perguntar, será que vai acontecer? Será que vai chegar? Será que Deus vai fazer? E sabe o que é a dúvida? Literalmente, a dúvida é a fé na coisa errada. Dúvida é acreditar que não vai acontecer. Olha que interessante. Duvidar é acreditar que Deus não pode fazer. Duvidar é acreditar que você não tem capacidade de viver. Duvidar é acreditar que a Bíblia não vai funcionar. Então, você está colocando a sua fé no lugar errado. Você está colocando a sua fé no lugar errado. Eu prefiro colocar a minha fé no lugar certo. Eu prefiro colocar a minha fé no lugar de acreditar que Deus é poderoso, fiel, para fazer e cumprir cada uma das suas promessas. Eu quero que você ofereça uma resposta para Deus agora. Eu quero que você diga, Senhor, me ajuda a acreditar, porque eu tenho colocado a minha fé no lugar errado. No lugar de acreditar em Deus, eu tenho acreditado no diabo. No lugar de acreditar no que Deus está falando, eu estou acreditando no que as circunstâncias estão dizendo. No lugar de acreditar na palavra do meu líder, eu estou acreditando na televisão, na minha cabeça, na minha axiologia. No lugar de acreditar na promessa do Todo-Poderoso, eu estou acreditando nas circunstâncias. Eu estou com a minha fé no lugar errado. E eu quero colocar a minha fé no lugar certo. E se eu vou ter que esperar mesmo de qualquer jeito, então eu vou esperar do jeito certo. Eu vou esperar da melhor maneira. Eu vou esperar com alegria no meu coração. Eu vou esperar curtindo a viagem. Eu vou esperar vendo a cada momento. E eu vou crer que aquilo que Deus está prometendo para mim hoje, por mais louco que pareça, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. O Ministério de Louvor vai cantar, mas eu quero que você ore. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Será que você pode acreditar em Deus, na promessa dEle? Hoje o meu milagre vai chegar. Será que você pode acreditar que Ele é fiel? Eu não vou duvidar. Ainda que demore, vai acontecer. O meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou
o ano da promessa e ore, crente. Foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado, vivo das promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Coloque sua mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, no nome de Jesus, esse é o ano da promessa. O Senhor nos deu esse tema no início do ano. E meu Deus, nós temos visto nesse ano de 2013 promessas se cumprindo na tua igreja, na nossa vida, na vida do teu povo. Nós temos visto, Senhor, e isto nós profetizamos é só o começo. A tua palavra diz que daquilo que nós devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração. Senhor, eu sei que a mente, o coração é um campo de batalha. Satanás se levanta para desanimar. Satanás se levanta para dizer que não vai acontecer, para colocar em dúvida a promessa, para colocar em dúvida a tua palavra. Mas hoje, Senhor, quando nós colocamos a mão no nosso coração, eu quero te pedir em nome de Jesus que cada um dos teus filhos seja hoje, receba hoje um revestimento, uma película, uma proteção, uma armadura, Senhor, que nada roube deles, que nada roube deles a certeza de que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Satanás tem tentado roubar as nossas promessas, mas hoje nós recebemos em nome de Jesus, meu Deus, esta proteção, esta convicção, esta certeza, esta renovação, e declaramos juntos que viveremos, não morreremos, e contaremos as maravilhas do nosso Deus. Nós profetizamos juntos que em breve tempo, na hora do Senhor, contaremos o nosso milagre e nos alegraremos na terra da nossa promessa, no nome de Jesus. Se você acredita, se você recebe essa palavra e essa oração de coração, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto e aplauda bem forte a Jesus. Diga isso comigo: não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do meu Deus. Amém, gente? O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nós vamos ter agora a ceia do Senhor para encerrar o nosso culto. Se você é batizado, é membro da igreja, se você está em perfeita comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar para você receber o pão, para você receber o cálice.